Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Quero a todos saudá-los com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, particularmente a minha igreja, Assembleia de Deus, Ebenezer, no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Robenildo Lins Ramos, que recentemente completou mais uma data natalícia. Deus abençoe, pastor Robenildo, que o Senhor Jesus multiplique muitos anos essa data natalícia, tanto na sua vida como na sua esposa, que também quase que no mesmo dia completou aniversário. Deus abençoe todos vocês, vocês dois, esse casal abençoado que Deus tem chamado para a sua obra e que tem colocado à frente desta grande obra de Deus, Ebenezer, Assembleia de Deus Ebenezer, aqui no estado de Pernambuco. Deus abençoe e complete de bênção as vossas vidas e das vossas famílias, no nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para trazer-lhes uma palavra do Senhor Jesus, neste momento com Deus, e quero convidar vocês para lermos um trecho na palavra do Senhor Jesus, em uma das cartas do apóstolo Paulo, precisamente a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, e o versículo 1 desta carta. Apenas este versículo para nossa meditação e reflexão, não só para aqueles que são crentes em Jesus, mas para todas as pessoas que desejam sincera e genuinamente aprender a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Quero dizer para vocês que é a melhor coisa na vida que o ser humano faz. A melhor de todas, é a maior de todas as decisões, é quando ele decide servir a Deus, viver a vida de acordo com os princípios imutáveis da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, quero ler este versículo, convido você para que abra também a sua Bíblia e acompanhe-me nesta leitura e na ministração da palavra de Deus, onde tenho certeza, se você abrir o seu coração, você será, como eu, abençoado com esta palavra. Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que guarda as palavras desta profecia. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Então leiamos comigo esse trecho da palavra do Senhor, que assim diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Está aqui o apóstolo Paulo, esse grande apóstolo, apóstolo dos gentios, homem que Deus escolheu, naquele grande encontro, maravilhoso encontro da estrada de Damasco, em que o perseguidor Saulo de Tarso se transformaria ou seria transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Paulo de Tarso. O perseguidor, agora será aquele que vai levar a palavra de Deus e passará a partir de então a ser perseguido pela mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora Paulo, este homem que amou profundamente a igreja de Cristo, que deu a sua vida, ao longo da sua vida, para pregar o Evangelho, para fazer a obra missionária em várias partes do mundo, não só ali na Palestina, mas na Europa, na Ásia, tudo porque ele recebeu o chamado de Deus e levou isso muito a sério. E a primeira pergunta que ele faz: você também, meu irmão em Cristo, está levando muito a sério o chamado de Deus para a sua vida? O chamado de Deus para servir, o chamado de Deus para adorar, o chamado de Deus para pregar o seu santo evangelho? E aí não precisa você ser pastor, diácono, presbítero ou ter alguma responsabilidade na casa de Deus. Precisa apenas que você seja um crente em Jesus. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E esta ordem é dirigida a todos membros do corpo de Cristo de forma geral. E Paulo, ele não só pregou o evangelho para nos lugares aonde ele
ensinava a palavra de Deus, pregava o evangelho, foram muitos lugares que ele passou, mas ele teve todo o cuidado também de ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas que haviam aceitado Jesus como Salvador. E esse deve ser o papel da igreja no século XXI, não só de pregar a palavra, mas sobretudo de ensinar a palavra às pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Porque você prega o evangelho, mas você ensina o evangelho, as doutrinas principais da palavra de Deus, para que aquelas pessoas que aceitaram a Cristo possam, a partir de agora, a partir desta decisão, viver de acordo com o evangelho que eles aceitaram, que eles decidiram seguir. Porque aceitar a Cristo não é simplesmente levantar a mão ou dirigir-se à frente diante do povo, mas é mudar de estilo de vida, mudar de comportamento. Portanto, meu amigo, eu convido você a prestar atenção, a não se enganar a si mesmo. Como assim, pastor? De você dizer que se decidiu para Cristo, mas a sua vida, o seu comportamento continua exatamente iguais como antes. Há alguma coisa errada aí. Então você precisa mudar o seu estilo de vida, mudar a sua forma de falar, a sua forma de até de vestir, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de viver a vida na sociedade. E por quê? Porque você agora é uma nova criatura, como diz a palavra do Senhor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo se fez novo inclui aí o seu modo de pensar, o seu modo de falar, o seu modo de agir na sociedade. E essa é exatamente a preocupação de Paulo. Ele pregava o evangelho quando ele passava, na Ásia, na Palestina, na Europa, mas ele não só se atinha à pregação do evangelho. Ele ensinava aos neófitos, aos novos convertidos, a permanecerem em Cristo Jesus, nosso Senhor, atendendo inclusive aquela mensagem que o Senhor Jesus diz lá no capítulo 8, verso 31 de João. Verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos. Ou seja, não é tão somente acreditar nos ensinamentos ou nas palavras do Senhor Jesus. É permanecer em tudo aquilo que ele ensinou. A ser uma nova criatura, a mudar de comportamento. Então, portanto, meu querido amigo, era exatamente isso. Ou é exatamente isso que o apóstolo está ensinando, não só neste versículo que eu acabei de ler, mas em todas as cartas que ele enviou para todas as igrejas, ou as 3 cartas que ele enviou para as igrejas, que na verdade não foram apenas para as igrejas, mas para toda a cristandade em todas as épocas, e chegou até nós aqui no Brasil, e chegou até nós de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua inglesa, que a palavra de Deus está sendo traduzida, ou foi traduzida para milhares de idiomas, para que os homens possam tomar conhecimento da revelação de Deus, que foi feita através do apóstolo Paulo. Portanto, aqui podemos seguramente dizer que é o Espírito Santo de Deus usando Paulo para doutrinar, para ensinar o povo de Deus a permanecer em Deus à luz da sua palavra. E observe o que é que ele diz aqui para os coríntios, na segunda carta, porque na primeira ele escreveu preocupado com a situação espiritual dos coríntios, que embora tenha sido uma igreja muito abençoada por Deus, recebeu os novos dons espirituais, o poder de Deus operava de forma sobrenatural, e podemos dizer permanentemente naquela igreja, mas simultaneamente a esse operar de Deus, aqueles irmãos coríntios deram lugar à carne, ou seja, a sua velha natureza, e deixaram várias coisas ruins, contraditórias, conviver dentro da igreja. Porque não se admite a pessoa que é cristã se meter em fofoca, em mexerico, em disseção. E foi justamente isso que Paulo, no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, que dizia: não haja dissensão entre vós. Então é preciso, e por isso que Paulo tinha necessidade de ensinar aqueles irmãos a ser cristãos de acordo com a palavra de Deus, onde não cabia esse tipo de atitude. Ou seja, deixar que a carne, a velha natureza, reinasse na vida deles, porque eles eram inclusive novas criaturas. Como novas criaturas não podia ter um comportamento similar ao que tinha fora da igreja, ao que tinha quando você via os ídolos. E nós podemos aproveitar para dizer que no século odierno, aqui no Brasil, outras partes do mundo, os crentes estão tendo um comportamento semelhante às pessoas que não servem a Deus. Motivo pelo qual
muitas pessoas que não são cristãos, não são evangélicas, ficam escandalizadas com a atitude de muitos crentes, principalmente na rede social, onde vociferam ódio, mentiras e têm um comportamento reprovável diante de Deus. Ou seja, merecem a mesma exortação que Paulo fazia e fez para com os coríntios, para que mudem de comportamento, para que vivam de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o seu coração e não copiando os mesmos comportamentos que as pessoas têm nas redes sociais, na sociedade, porque se assim você fizer, você está ou vocês estão escandalizando o nome de Jesus. E Jesus não quer que nós hajamos dessa maneira, mas que nós tenhamos cuidado para que não venhamos a ter atitudes similares às pessoas que ainda não servem a Deus à luz da sua palavra. E se você diz que serve, você precisa provar, não pela sua palavra dizendo que é crente, que é evangélico, mas precisa provar pelas suas atitudes. Atitudes essas que têm que obrigatoriamente estarem de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, as pessoas que lhe ouvem, as pessoas que lhe conhecem, não vão acreditar naquilo que você prega, porque o seu comportamento está desacreditando, levando ao descrédito a mensagem que você está pregando. E Deus vai cobrar muito caro de quem está agindo assim. Seja pastor, seja obreiro, seja qualquer tipo de pessoas que se diz cristão, que diz crente, que frequentam a igreja, mas cujo comportamento, principalmente nas redes sociais, que é o principal hoje meio de comunicação das pessoas, onde as pessoas escandalizam o nome de Jesus e pagarão muito caro por conta dessa atitude que está na contramão da palavra de Deus. Por isso que Paulo tinha todo esse cuidado de doutrinar, de ensinar às pessoas que eles ganhavam para Jesus. E é o que ele fez aqui em Coríntios, quando ele diz assim no capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Ou seja, Paulo está dizendo para aqueles irmãos coríntios, não foi a primeira vez que ele disse isso, ele falou isso de outra forma em outras cartas aos coríntios, para que aqueles irmãos se purifiquem. Nós sabemos que quem faz o trabalho de purificação em nós, primeiramente, é a ação do Espírito Santo de Deus, que nos regenera, que nos justifica e que nos santifica. No entanto, Paulo deixa claro aqui que nós também temos o dever de tomar essa iniciativa de purificar-nos a nós mesmos. E o que é purificar-nos a nós mesmos? Claro que é se afastar de tudo aquilo que é imundo. E ele fala isso em relação aos comportamentos. Tanto é que ele fala, purifiquemos de toda a imundícia da carne. E a carne, segundo seus escritos, nós podemos entender, é a nossa velha natureza. Em outras palavras, Paulo está dizendo, purifiquemos de toda a imundícia da nossa velha natureza. Porque apesar de sermos crentes em Jesus, ter o nosso nome escrito no livro da vida, mas nós convivemos ainda. E enquanto nós não formos arrebatados para a glória de Jesus, enquanto Jesus não nos levar para a eternidade, você vai ter que conviver com esse corpo mortal, com essa velha natureza que briga todos os dias, para que você não seja santo, para que você não tenha uma atitude que glorifique a Deus. Mas a palavra de Deus é claríssima aqui no apóstolo Paulo. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Toda e qualquer imundícia da sua velha natureza, nós temos que nos purificar. Porque Jesus também diz lá em Apocalipse, todo aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E o que for sujo, suje mais ainda. Ou seja, é uma escolha que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu dileto amigo, você pode tomar. Porque lá na palavra do Senhor Jesus, capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio, diz assim, eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que tenho proposto o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição, mas escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E pastor, o que esse versículo tem a ver com esse trecho que o senhor está acabando de ler? Tem a ver com a escolha. Da mesma forma que Paulo diz, purifiquemo-nos, ou seja, é uma escolha que você tem de se purificar ou não, de viver de acordo com a imundícia da carne ou não. E como Paulo não precisa, nem nomina, nem descreve que imundícia é essa ou são essas, nós podemos entender que são todas as imundícias, todas as coisas ruins da nossa velha natureza, dela nós temos que nos purificar.
E quais são as imundícias? Muitas vezes nós, quando pensamos em imundícia, todas as pessoas, principalmente pelo debate tanto que age nas redes sociais, nós levamos sempre para a questão dos pecados sexuais, quando na verdade não são apenas os pecados sexuais, mas são todo e qualquer pecado que nós cometemos, como eu disse em outra pregação aqui, que nós somos extremamente duros e firmes contra todo e qualquer pecado sexual, e devemos ser, está corretíssimo. E ai daquele que não for, porque estará abrindo mão da santidade da palavra de Deus. Mas só fazemos isso. Mas somos coniventes e lenientes com outros tipos de pecados que as pessoas praticam na sociedade, que as pessoas praticam na igreja, como o mexerico, a fofoca, também é o pecado que é uma imundícia da carne. Tanto é verdade que lá no Velho Testamento, vamos colocar aqui no card o versículo, diz assim: não haja mexeriqueiro no meio do teu povo. É Deus que está dizendo. O mexerico também, portanto, é uma imundícia da carne. A fofoca, a dissensão também é uma imundícia da carne e, portanto, nós devemos nos purificar dessas coisas que são imundícias da carne. E Paulo estava se dirigindo exatamente à igreja que estava tendo todo esse tipo de problema. Dissensão, mexerico, contenda, pecados sexuais, todo tipo de coisas que desagradavam e desagradam a Deus, estava acontecendo exatamente na igreja de Corinto. Por isso que não é sem razão ele dirigir-se à igreja usando esta expressão: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. E não é só da carne, também é do espírito. Ou seja, da nossa carne e do nosso espírito, que também pode ser contaminado pela imundícia da nossa velha natureza. Contamina a nossa carne, contamina a nossa alma, contamina o nosso espírito e o nosso corpo, que disse mesmo ele, outra expressão, que o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito devem ser conservados plenamente, irrepreensíveis. Portanto, é preciso ter cuidado, que o que você faz com o seu corpo, ou através dele, contamina a sua alma e contamina o seu espírito. E, portanto, tenha cuidado, purifique-se. E se você não tem, meu querido amigo, minha querida irmã em Cristo, forças para purificar a si mesmo, aí é onde entra a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se você, evidentemente, reconhecer-se como fragilizado ou sem forças para purificar a si mesmo. Pode acontecer em determinado momento da nossa vida cristã em que você e eu tenhamos dificuldade em purificar-se. Mas a Bíblia traz um texto maravilhoso para a nossa consolação e alegria, no capítulo 8, verso 26 de Romanos, onde diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Agora você precisa reconhecer que é fraco, mas há crentes que continuam praticando as imundícias da carne, mas não se considera, não se arrepende, não confessa diante de Deus que ele está praticando aquela imundícia da carne. E repito, imundícia pode ser todo e qualquer pecado que você esteja praticando contra o Senhor nosso Deus. E muitas vezes, quero reiterar, apenas nós enxergamos como terrível o adultério, a prostituição, a lascívia, a libertinagem, pecados sexuais de toda e qualquer ordem. E isso para alguns é a imundícia. Mas não é só isso. É isso e deve ser reprovado, disciplinado o crente que fizer isso. Mas também são aquelas outras coisas que operam na contramão do Espírito Santo de Deus. Como disse, a contenda, a fofoca, o mexerico, a falta de ética, a falta de postura, as mentiras em que as pessoas espalham, seja nas redes sociais, ou dentro da igreja, ou no seu trabalho, na sociedade, ou uma conduta reprovável do ponto de vista moral e ético, também é imundícia ou são imundícias da carne como tal. O Espírito de Deus, através de Paulo, está dizendo: purifique-se de toda a imundícia da carne. Como diz aqui a palavra do Senhor, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ou seja, mostrando-nos aqui a palavra de Deus para os coríntios naquela época, mas para nós do século 21, de que essa purificação das imundícias da carne, ela é um processo de aperfeiçoamento. Muitas vezes ela não se dá do dia para a noite, repentinamente.
ela se dá de forma paulatina, ou seja, aperfeiçoando, como diz um outro versículo, vamos colocar aqui no card, aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, pastor, então eu vou esperar que até venha a vinda de Jesus para me aperfeiçoar. Não, você tem que tomar a decisão agora, neste momento, dizer para Deus: Jesus, me ajude a me purificar dessa imundícia da carne que está tentando a minha vida, que está cercando o meu espírito, que está cercando a minha carne. Me ajude, me aperfeiçoe, porque a santificação é um processo gradativo em que todos nós temos que pedir a Deus que Ele nos aperfeiçoe, nos santifique, porque o Senhor nos concedeu um espírito de santificação, que é o Espírito de Deus. É Ele que faz a justificação, a regeneração e o processo de santificação. Agora, você precisa dar lugar ao Espírito de santificação para que Ele aperfeiçoe você, aperfeiçoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, de tal forma que Ele vá purificando a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Porque, como diz o mesmo Paulo, não sabeis vós que sois morada de Deus e templo do Espírito Santo? Mas é preciso que haja uma decisão de sua parte, de dar lugar a Deus, para se purificar, para se afastar das imundícias da carne, para permitir que Deus lhe aperfeiçoe neste processo de santificação. Porque isto é uma promessa, como Paulo diz: nos tais que tem esta promessa, ó amado, pois que temos tais promessas. E quais são as promessas? Evidentemente que ele fala especificamente aqui neste capítulo, nos capítulos anteriores, no contexto da carta do apóstolo de 2 Coríntios, mas do ponto de vista geral, nós podemos dizer que temos a promessa da parte de Deus. Fomos abençoados com todas as promessas, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E uma delas é de que Deus, o nosso Pai, Ele nos salva em Cristo Jesus. Isto é promessa. Agora, para que você possa vivenciar, experimentar esta promessa na sua vida, a promessa que nós podemos dizer que ela está condicionada exatamente à sua purificação, porque Deus não vai levar ninguém para o céu, ninguém para o céu impuro. Aliás, lá em Apocalipse diz que os idólatras, os sodomitas, os viciados, os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. E quem são essas pessoas? Exatamente aquelas que não quiseram se purificar da imundícia da carne. E isso nesse rol de pessoas, e tem muito mais pessoas, pecadores que Deus lista nesse versículo que acabei de falar, mas nele pode estar inclusive muitos crentes que estão enganando a si mesmos porque não querem, não deixam, não permitem que Deus purifique as suas vidas e o seu coração através do Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que você ouça a voz do Espírito de Deus para que você possa ser por Ele purificado, por Ele aperfeiçoado e por Ele santificado, como diz a palavra do Senhor, capítulo 3 e o versículo 7 e 8 de Hebreus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É hoje, é agora, não é amanhã. Então, no momento que você está ouvindo esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida igreja de Cristo, não adie para amanhã, não adie para daqui a pouco, mas neste momento, deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida para que você possa ser purificado por Deus da imundícia da carne, para que você possa ser aperfeiçoado na santificação pelo Espírito Santo de Deus. Assim fazendo, você estará dando ouvido não apenas a mim, mas estará dando ouvido, sobretudo, ao Espírito Santo de Deus, que Ele está dando esta oportunidade para, neste momento, de tarde, de noite ou de dia, em qualquer lugar do mundo, você está ouvindo esta palavra. É para que você, ao ouvi-la, você deixe ela penetrar, causar efeito. Porque se você não fizer, é como aquele duvidoso que diz a palavra do Senhor, que olha para o espelho e depois que ele sai, a imagem dele se desfaz. Deus não quer que isso aconteça com você. Quer que você ouça a voz dele através da sua palavra e deixe que esta palavra transforme as profundezas do seu coração, para que assim você possa, cada dia,
crescer de graça em graça, de glória em glória, até alcançar a estatura de varão perfeito. Este é a promessa de Deus para a sua vida. Tornar você santo, purificar a sua vida, santificá-lo, para que você possa um dia estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já preparou uma morada para todos aqueles que se purificarem da imundícia da carne, para todos aqueles que se deixarem aperfeiçoar pelo seu glorioso Espírito Santo e se deixarem santificar pelo seu Espírito Santo, o Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim Deus os abençoe, Deus guarde a cada um de vocês e, sobretudo, abra o seu coração às profundezas dele, para que esta palavra possa operar poderosa e milagrosamente na sua vida. Permaneça no canal, continue se inscrevendo, compartilhe as mensagens, para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam atingidas com essa poderosa mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.